Primeiro tema a partir de agora, já gravando aqui pra vocês. A partir de um momento nós vamos fazer os cortes tudo certinho. Vamos falar então de Israel e do terremoto que aconteceu, ok? Lá na região do Oriente Médio. Inclusive foram nos territórios que nós sempre apontamos aqui pra vocês, ok? Vamos lá, primeiro assunto dessa noite. Sejam bem-vindos aí ao Escatologia na Veia. Vamos lá? Então, saiu em diversos portais, né, a respeito do terremoto que aconteceu. E isso é de suma importância, nós entendemos, porque o epicentro da grande tribulação será aquela região do Oriente Médio, Ásia Menor, obviamente, né, por causa da Turquia. Então nós vemos que todos esses territórios vem acontecendo algumas coisas bem interessantes. Um exemplo, vocês se lembram do terremoto que aconteceu lá na Turquia, que foi 7 na escala Richter, né? 7, acima de 7 na escala Richter, isso já é algo catastrófico, né? Morreu muita gente, ok? Então, aí aconteceu agora em Israel, basicamente também na composição do Oriente Médio, né? Ali, incluindo Israel, no caso. Vamos lá? Um terremoto de magnitude 5.5 atingiu recentemente a capital da Síria, Damasco, né? Fortes tremores também foram sentidos na Síria, Líbano, né? Que naquela região onde está agora o Hezbollah em treta com Israel, Jordânia e Israel. Tá? Então, deixa eu colocar aqui no mapa aqui para vocês verem novamente o nosso mapa. Então, o epicentro foi nessa região aqui, ó. Ok? Nessa localidade foi onde foi sentida, né? Então, nós temos aqui a Síria, a Jordânia fica aqui, mais ou menos, ó, fazendo fronteira com Israel, e em Israel, Líbano, aqui no norte de Israel. Então, essa região, você já percebe que começou agora a acontecer terremotos, ok? Isso simbolicamente para nós é muito significativo. Jesus, quando ele volta, basicamente no final da grande tribulação, a Bíblia diz que todos os montes irão se aplanar, tá? Todos os montes da terra irão virar plana, e literalmente a terra vai ser plana, ok? Pra galera, aí literalmente nós podemos afirmar que naquele período a terra ficará plana, ok? Todos os montes, e Israel será o ponto mais alto da terra, de acordo com a palavra. Ok? Então, a Bíblia diz que já aconteceria como sinais que antecedem a volta de Jesus, como guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis, ok? Então, essas coisas iriam acontecer. Principalmente quando se trata em Israel, que é o epicentro de tudo, que é o relógio de Deus. Ok? Porém, mas que entretanto, nós temos alguns comentários para analisarmos nessa noite, com base no que está acontecendo em Israel. Ok? Então, foi aí, uma magnitude 5.5. Vi alguns vídeos com a referência do que estava acontecendo, tá? E alguns locais de Israel nem mal foi sentido. Outros foi sentido legal, ok? Em Israel. Porque você percebe que a base do epicentro, assim, puxou mais pro lado da Síria, na verdade, né? Que seria mais a composição, ok? Tanto que nós vemos aqui a região do Líbano, né? Beirute aqui, a parte mais norte de Israel, que provavelmente seria a parte mais sentida, ok? Vamos ver uma matéria oficial? Vamos ver o que saiu na Pleno News, olha aí. Terremoto atinge Síria, Líbano, Jordânia e Israel. Não há registro de feridos, né, até o fechamento da reportagem. Porque, obviamente, foi abaixo de 7 na escala Richter. O que nós precisamos ensinar? O que nós precisamos compreender, tá? Então, de acordo com as dores de parto, são contrações que vão aumentando e o tempo vai diminuindo. Ou seja, de lá dessas localidades, as mesmas localidades que nós estamos vendo aqui, provavelmente o que nós veremos será um aumentar desses terremotos, ok? E uma escala maior. Até chegar aquilo que a Bíblia diz que acontece na grande tribulação. Ok? Vocês estão comigo entendendo isso aqui? Então é muito importante compreenderem, porque isso vai ser numa escala com a mulher com dores de parto. Como que uma mulher com dores de parto? As contrações vão ficando mais intensas e o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo. Ou seja, provavelmente nós veremos esses terremotos acontecendo agora em escalas maiores. Ok? Dentro dessa composição também, muita coisa que está acontecendo nós já sabemos que não é natural. Tá? Muitas dessas coisas não são naturais, são causadas através de tecnologias, ok? Vamos fazer a leitura da matéria, primeiramente, para a gente entender o que aconteceu, né? E após isso, nós fazemos alguns comentários principais daquilo que nós temos como conjectura. Na noite dessa segunda-feira, dia 12, no caso é porque a composição do Oriente Médio, né, muda um pouco, então hoje, dia 13, no caso foi ontem, para nós, né? Na noite dessa segunda-feira, dia 12, um terremoto de magnitude 5.2 atingiu o centro e o norte de Israel. Conforme relataram a mídia israelense, organizações científicas, de acordo com o Centro Alemão de Pesquisa Geociência, né, o terremoto ocorreu em uma profundidade de 10 quilômetros, ok? Então, os próximos terremotos que poderiam acontecer para servir como dor de parto, teria que ser numa escala maior, numa distância menor de profundidade, ok? E num tempo mais curto de tempo, um intervalo do último terremoto,
Tecnicamente seria isso, para servir para nós como dores de parto, ok? Um relatório do controlador do Estado de Israel, publicado em janeiro, alertou que o país não está preparado para enfrentar um terremoto de grande magnitude, como os que ocorreram recentemente em outros países, no caso Turquia também, nós já vimos, né, que aconteceu no passado. Olha isso aqui, o relatório destacou que 60% dos hospitais israelenses não são resistentes a terremoto e apenas cerca de 5% das escolas e outras instituições educacionais foram ou estão sendo reforçadas. O porta-voz afirma que não foram recebidos relatos de feridos ou danos na linha direta 101 do MDA. Houve apenas algumas ligações de cidadãos relatando sentimento de ansiedade. O terremoto também foi sentido na Síria, onde teve grande impacto na cidade de Salaminha, a cerca de 30 quilômetros a leste de Ramá. Moradores como Nasser relataram que correram para ruas por medo, né? Em Ramá, o diretor de saúde informou que pelo menos 25 pessoas sofreram ferimentos leves a moderados devido à ocorrência causada pelo tremor, né? Ou seja, a correria, né? Mais por conta da correria do que qualquer outra coisa, tá? Então o terremoto não causou tanto impacto assim. Só que olha os detalhes. Residentes em várias partes da Síria relembraram o terremoto de 2023, que matou mais de 50 mil pessoas, principalmente na Turquia, ok? Que foi o que eu citei para vocês. Mas também em regiões do norte da Síria, naquela região, a Defesa Civil foi mobilizada para responder a possível emergência, embora não haja relatos de danos significativos até o momento. No Líbano, moradores também sentiram os efeitos do terremoto, que inicialmente foi registrado com magnitude 5,46, mas depois revisados para 4,8 pelo GFZ. Embora o epicentro tenha sido na Síria, o tremor foi percebido em várias regiões libanesas, provocando tremor entre a população. Então nós temos aí essa informação que saiu. Eu sei que ontem vocês estavam bem empolgados por conta desse acontecimento. Como eu já vi que como a escala não foi tão alta, por isso que eu não me alarmei para trazer isso para vocês como urgência, tá? Tecnicamente, porque senão eu tinha trago realmente ontem. Então por isso que eu fiquei mais tranquilo. Já tinha essas informações. Por isso que eu fiquei mais tranquilo, deixei para trazer hoje, por isso que eu até corrigi-los falando, pessoal, aguenta que até amanhã nós falamos desse assunto. E aqui estamos nós. Só que qual que é o detalhe aqui? Foi-se descobridos, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho na questão, pode entrar na questão da teoria da conspi, né? Que existem já, nessa circunstância, e obviamente existe, tá? Alguns tipos de armamentos. E esses armamentos têm a capacidade de ocasionar terremotos, ok? Propositalmente. Nós já aprendemos isso, que eles estavam brincando de apocalipse, causando algumas calamidades proposital. Dá-se a entender que até o que aconteceu lá na Turquia naquela época não foi algo natural, tá? Provavelmente foi algo ocasionado por essas catástrofes não naturais. Nós podemos considerar assim. Até mesmo o que está acontecendo agora no Japão, houve alguns relatos, tá? Nessa questão dessas tretas que tá vendo entre as ordens mundiais aí, que algumas delas têm esse parâmetro de ocasionamento de tremores propositais, que fizeram alguns tipos de negociações. O exemplo, fazem tipos de alianças, ok? E essas alianças, eles acabam estipulando que se eles não acabam, a partir do momento que eles acabam analisando essas alianças que fizeram, e más alianças, eles acabam tentando voltarem atrás, né? De negociações, essa questão de sanções também, e eles acabam falando assim, não, nós conversamos, tal, decidimos, nós vimos que agora isso não é uma coisa boa para nós, então decidimos romper determinados contratos. Aí eles falam assim, agora eu tenho que falar, infelizmente, parábola, tá? Aí eles vão falar assim, então você tá querendo romper o contrato? Ok. Mas aí vocês estão preparados se algumas coisas naturais forem ocasionadas aí sobre vocês? Se estiverem preparados para isso, podem romper o contrato. Agora, se não tiverem, eu sugiro que vocês mantenham aquilo que foi combinado. Ok? Porque senão nós podemos ocasionar alguns certos tipos de tremedeiras em vocês aí e isso causar um colapso interno. Vocês estão dispostos realmente a arcar com a consequência? Aí, automaticamente, as nações acabam voltando atrás. Isso são especulações que surgiram até mesmo sobre o Japão. Ok? O que está acontecendo no Japão agora, tecnicamente, o que aconteceu até mesmo no passado, foi algumas dessas negociações que eles tiveram. E aí, automaticamente, por eles quererem romper relações, tiveram alguns tremorzinhos ali do nada, meio que pré-programados. Estão conseguindo entender? Ou seja, dá-se entender que esses tipos de armamento já há. Então, nós estamos vivendo neste momento no meio de um colapso. Tecnicamente, a ameaça do urso em atacar Israel,
ameaça também do Hezbollah em atacar Israel. E ao mesmo tempo outras nações querendo fazer negociações de paz e tendo intervenções e não deixando acontecer ou não rolar. Então isso também pode ser utilizado de uma forma diplomática. Estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Ou seja, faz o que eu quero, senta comigo na mesa ou se preparem que a terra vai tremer. Estão comigo ou não? Isso, irmãos, isso está acontecendo. Não é que é possibilidades. Isso está acontecendo, ok? Por isso nós devemos analisar, na verdade, os resultados de tal coisa, ok? Isso pode também ser, não duvidamos, se isso também não pode estar até mesmo sob posse próprio Israel. Ok? Não é à toa que foi anunciado há um tempo atrás, Israel disse que o mundo iria conhecer tecnologias nunca vistas antes. Ok? E nós vemos então essas coisas inusitadas acontecendo do nada. Dentre elas, as calamidades através do Polo Norte, do Polo Sul, automaticamente, basicamente se espalhando pela América Latina. E isso trazendo frio, como nós estamos sentindo aqui, como nunca sentimos antes, tecnicamente, com essas anomalias que estão acontecendo. E provavelmente nós vemos isso sendo utilizado como armamento de mudança climática. Isso não já é mais teoria da conspiração, mas sim realidade do momento que vivemos. Tá acordado? Tá disperso? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, ativa o sininho e deixa o like. Vamos lá? Curta, compartilha, ativa o sininho, deixa o like de vocês. E vem comigo no Escatologia na Veia. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like. E as nossas redes sociais também estão aqui embaixo.